A produção industrial brasileira superando o patamar pré-pandemia em 9 das regiões pesquisadas, que são 15. A Daniela Dias, do Rio de Janeiro, informa. A produção industrial brasileira superou o patamar pré-pandemia em 9 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE na passagem de setembro para outubro na série com ajuste sazonal. Entre eles estão Amazonas, Santa Catarina, Ceará, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Pará e Rio Grande do Sul. De acordo com a pesquisa industrial mensal divulgada hoje pelo Instituto, a região Nordeste se destacou e registrou alta de 1,7%. Apesar de registrar uma alta menor do que as outras regiões, São Paulo teve variação positiva de 0,5% devido à produção de vagões de veículos ferroviários. Fala, Sônia, que você falou fora do ar aqui. Perguntei assim, o aumento da produção industrial significa, meus caros colegas, vocês que são entendedores da notícia, que as vendas estão aumentando também? Ou é só produção? Ou é estoque recheado? Ou é estoque, mas a época tá chegando do ano... Natal. Agora a gente está vivendo, né, Zaidan, Sônia? Saiu a notícia, foi divulgada, se não me engano, na segunda-feira, a indústria automobilística preocupada com a produção porque não tem peça. Está dizendo que não está chegando material, não tem matéria-prima para produzir carro. E nunca se vendeu. Exatamente, venda de carro bombando. Nossa, bombando. E o mercado... a falta de possibilidade de entrega de carro novo está... potencializando o mercado de usados, que está super aquecido. Exato. Ou seja, esse crescimento tem razão de ser, mas em alguns setores a falta de matéria-prima que vem de outros países pode prejudicar a produção, né, Zaidan? O que chama a atenção positivamente aqui é o caso do Paraná, né? Porque o crescimento é no setor de máquinas e equipamentos. E é importante quando a indústria, demanda da indústria, né? Então você tem a indústria de máquinas e equipamentos que são utilizadas por outras indústrias, né, por outras fábricas. E esse é um sinal de disposição para investimento. Ninguém compra máquina se não tiver expectativa de que vai vender mais, né, de que haverá demanda das suas manufaturas. Né? Agora, no caso de São Paulo, tudo está pendurado aí no setor de transportes, com vagões e principalmente os veículos ferroviários, mas o crescimento é muito pequeno, né? Uma variação positiva de 0,5% em relação a fevereiro, que não era lá o estado paradisíaco das coisas, né? Não era um momento em que a indústria estava produzindo a pleno vapor, muito longe disso. Mas o mais preocupante é Rio de Janeiro. É claro que no caso do Rio de Janeiro há um componente sazonal, que é o petróleo, porque houve uma redução de 3,9% no Rio, exatamente pela queda na produção no setor de derivados de petróleo. E Goiás, que também teve queda importante de 3,2%. E aí, pela diminuição do índice no setor de alimentos, né? São chamados alimentos industrializados, né? Goiás, por exemplo, tem fábrica de bolacha, essas coisas. Agora, no caso do Rio de Janeiro, o problema é sazonal? Não. Depende de circunstâncias específicas, porque o petróleo ele tem variações brutais em uma semana, né? A gente está lembrado aí recentemente um tipo de petróleo em que armazená-lo dava prejuízo. Então os caras estavam pagando para que alguém fosse buscar o petróleo. Ou seja, você levava o petróleo e ainda ganhava $1, sem gastar nada, porque ficava muito caro armazená-lo. Poucas semanas depois, ele já voltou a ter uma valorização importante. Só que no caso do Rio de Janeiro, o problema é que qualquer número que mostre que a economia despencou, no caso 3, alguma coisa, é um drama, né? Porque o Estado está quebrado e isso significa menos arrecadação. O petróleo é essencial para a arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, né? Essencial. Então uma queda como essa aumenta ainda mais essa crise gigantesca que o Rio de Janeiro vive em suas finanças. Não só nas finanças, né? Mas também nas finanças. O petróleo sofreu nos últimos dias uma estabilização e até queda, né, Zaidan? Porque há a preocupação de que se prolongue diante da possibilidade da vacina e o acesso à vacina está voltado principalmente para populações específicas, de pessoas mais idosas e de pessoas com comorbidades,
há expectativa de que se prolongue a questão do home office, menos deslocamentos e uma menor demanda pelo petróleo. E isso você entende, deve se estender ainda por muito mais tempo, diante desse quadro? E como é que reage o mercado de petróleo diante de uma estabilidade que está meio que planejada pelos próximos 6 meses, pelo menos? Eu acho que vai depender, como sempre, né, da capacidade de conter a oferta. E durante muito tempo a Arábia Saudita resistiu a diminuir a oferta, porque ela queria que a economia iraniana ficasse num aperto ainda maior. O Irã, claro, depende muito da exportação de petróleo, como a Arábia Saudita. Ambos hoje buscam diversificações econômicas. A Arábia Saudita tem feito uma modernização do parque industrial para não depender só de petróleo, tem buscado, inclusive, apostar em atrair turistas e tal. Mas a Venezuela e a Rússia pressionavam a Arábia Saudita para que houvesse diminuição da oferta, para os preços subirem. Para o Putin, por exemplo, é muito importante que os preços não despenquem, né? Ele precisa muito de petróleo, até para conter insatisfações internas. E a Arábia Saudita, no início do segundo semestre, ela finalmente concordou, deu sinais de que haveria uma redução da oferta. Mas isso depende muito. Se em determinado momento ela resolve estrangular a economia do Irã, ou tentar estrangular a economia do Irã, ela de novo aumenta a oferta, para os preços desabarem. Ela tem margem para isso, o Irã não tem, né? Então depende muito dos interesses geopolíticos ali no Oriente Próximo e tal. Não é uma coisa meramente econômica, né? E além disso, a longo prazo, mas é a longuíssimo prazo, é um setor que começa a ter problemas de investimento, até pelo fato de que países europeus começam a estabelecer datas para o fim dos veículos movidos a derivados de petróleo. O que parecia inalcançável vai ficando cada vez mais curto o prazo, né, Zaidan? Exato, porque carro elétrico. Você pega Noruega, Dinamarca, Suécia, eles estabelecem prazos, inclusive, olha, a partir do ano tal não haverá mais circulação de veículo movido a derivado Na de França petróleo. mesmo, Zaidan. Na França a gente acompanhou isso e inclusive os carros que eles chamam de Autolib, né, que foi uma experiência, eles já eram todos elétricos para que a população pudesse circular, como se fossem as Velibs, né, que são as bicicletas que você aluga e você devolve no mesmo lugar. Para já criar rotina, Para né? já criar rotina, exatamente. Começa com uma O experiência, desafio mas é o aí descarte, vai... né? O de que fazer fato. com a bateria, né? Porque você pode ter um lixo altamente tóxico ali. E depois é o desafio, mas esse eu acho que vão superar rapidamente, de uma bateria menor e com uma autonomia muito maior, para você poder fazer uma viagem longa, por exemplo, sem reabastecimento, né? A gente já tem aí experiências. O Manuel lembrou bem aqui, é igual a bicicleta do Capriotti. A bicicleta do Capriotti. Oi, Manuel. Muito Beijo boa. para você. E aí, começou, Zaidan, e eu confesso que eu participei de algumas experiências com carro elétrico e já tive experiências desesperadoras, assim, né? Eu também. De pegar um carro elétrico, um deles um carro chinês, e que tinha uma certa autonomia, e eu falei, acho que dá, né? Porque o carregador tava aqui na... Não, Zaidan, o carregador tava aqui na Band, né? Tava aqui na Band, e eu tava fazendo um teste com esse carro para poder falar dele depois. E aí eu fui para casa com esse carro e ele não tava 100% carregado, mas aí eu falei, eu moro a 35 quilômetros daqui, o carro tem 60 de autonomia, eu chego de boa, né? Rapaz! E onde é que você arrumou? Eu entrei na marginal do totem? Rio Pinheiros, ele apontava, tinha 1 quilômetro pra eu andar só. Nossa, Eu que falei, desespero, esse negócio vai parar, eu mano. não vou ter o que fazer com o bicho, porque eu não posso nem empurrar o carro, né? E aí, depois, o cara que representava, Adalberto Maluf, que representava essa empresa, um cara muito envolvido nesse tema aqui em São Paulo, e representa o Brasil nessa área também, com essa empresa chinesa, ele falou, não, mas é o seguinte, tem uma margem importante de segurança. Tem uma margem. Você tinha aí pelo menos uns 10 km para andar. E foi a conta. Não, mas ainda bem que ele não te infartou com essa informação. Eu nem liguei para ele que eu não ia passar essa vergonha. Mas na hora que eu parei na porta da Band, eu falei, estou salvo, né? Estou salvo, porque eu vou conseguir colocar esse bicho conectado nesse carregador. Mas agora, Zaidan, há carros com 700 km de autonomia. Olha. Né? Olha. E carros de altíssima performance. Não estou falando de quando começou com os estudos da USP, que eram protótipos e tudo mais, e que tinham 200 mil baterias. São carros de altíssima performance, que atingem velocidades exorbitantes, grande potência, não sei quantos cavalos, e que andam
700 quilômetros. Nossa. Já não é. Esse que você tava era só elétrico, não era híbrido. Não era Não era híbrido. híbrido. O híbrido tem a vantagem porque ele usa o sistema parecido com o Kertz da Fórmula 1, e esse também já andei, que tem um tanque para gasolina, só que você tem ali o reabastecimento com base no freio, né? Pela energia gerada a partir do freio, você vai abastecendo a bateria e você diminui o seu consumo. E velocidades até 60, 65 por hora, você vai 100% na bateria ali. Esse não, esse era 100% elétrico. Esse que eu citei aí de 700 km Agora, também. Zaidan e Ronaldo, o problema é o preço, né? Aqui no Brasil. Porque lá fora ele é barato. Então, mas Aqui aí precisa custa ter fortuna. Mas aí precisa ter uma questão de governo. Pois é. Precisa ter uma questão de governo. O tem que governo priorizar. precisa querer que essa nova tecnologia faça parte das possibilidades das pessoas. Já diminuiu bastante. Um carro elétrico ou híbrido custava muito mais do que um carro, do que um outro carro. Hoje o preço é muito mais dentro de uma normalidade de um preço de luxo, de um valor de luxo, de uma montadora. Então não é aquela maluquice, mas tem muito para andar. Verdade. Tem um caminho longo para andar. Quando começaram a falar nessa reutilização da energia, pelo uso do freio e tal, eu não entendi patavina. Eu só fui entender quando ouvi Cláudio Karsug dando uma aula a respeito, viu? E aí acho que talvez tenha sido a mais clara aula que você já teve, Sem né? dúvida, sem dúvida.